Vamos começar pelo Arthur Lira, que não falou ainda sobre o que aconteceu na segunda-feira, a já infame reunião de Jair Bolsonaro com aproximadamente 40 diplomatas no Palácio da Alvorada. Diversas autoridades se pronunciaram, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao presidente do Supremo Tribunal, Luiz Fux, mas o Arthur Lira continua de bico calado. E os aliados dele começaram a dar explicações para esse silêncio estranho hoje. A gente publicou uma reportagem no Antagonista. Aliados afirmam que o silêncio de Lira é misto de constrangimento e desaprovação. Ou seja, o silêncio fala por ele. Vamos subir lá. A falta de uma manifestação pública de Arthur Lira sobre a reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores é vista por aliados do parlamentar como uma resposta simbólica, né? O silêncio de Arthur Lira já é uma resposta. Foi um constrangimento internacional que vimos, disse um parlamentar em caráter reservado. Outro deputado do Progressistas, do partido do próprio Arthur Lira, disse que o silêncio é uma desaprovação. Se concordasse com o presidente, ele teria falado algo. Ele vai esperar baixar a poeira e se concentrar na política local. Acho que a outra frase é importante também. Esse tipo de pauta sobre os votos nas urnas eletrônicas não ajuda Bolsonaro e nem a base do governo. Todos fomos eleitos por esse sistema e acredito que Arthur pensa igual. Sabino, te convence boa tarde, boa noite, te convence essa ideia de que o silêncio é mais eloquente do que as palavras? Como eu acho que qualquer frase pronunciada pelo Arthur Lira é de uma inutilidade absoluta, me convence esteticamente, digamos assim. Não, obviamente não, né, Grebe? O sujeito é presidente da Câmara dos Deputados e diante do ataque sofrido pelo sistema eleitoral brasileiro da parte do presidente da República, diante de 40 embaixadores ou diplomatas estrangeiros, naquilo que foi, de fato, um vexame internacional, esse silêncio é intolerável, né? Ele poderia, já que está amarrado ao Bolsonaro, ou o Bolsonaro está amarrado a ele, ele poderia talvez não ter sido tão drástico assim, tão comedido, mas alguma coisa ele tinha que falar, né? E as pessoas em Brasília acham que não tem que falar, mesmo me chamou a atenção a reação do presidente do Supremo Tribunal Federal, que está viajando, né, em férias, mas o fato é que ele demorou para se manifestar, né? E muito provavelmente ele deve ter sido instado a manifestar-se por outros integrantes da corte. Então, institucionalmente o Brasil está muito capenga, eu acho, né? E isso permite que, seja por leniência, seja por simpatia, seja por alianças políticas, né? Estão deixando passar muita coisa que não deveriam estar deixando. Então, assim, o Arthur Lira deveria ter, sim, feito uma manifestação enfática, não precisava ter citado o nome do Bolsonaro, assim como o sujeito lá do Supremo não fez, né, o presidente do Supremo, mas, de fato, foi algo grave, né, algo muito, muito, muito danoso para a imagem brasileira, e ele não poderia ter ficado calado. Então, essa historinha de que o silêncio é eloquente, não é eloquente. Eloquência é eloquência de uma certa covardia, né? De um certo oportunismo, né? E enfim, então isso é tudo explicação mambembe que tentam dar pro... Não sei se você vai concordar comigo, mas, Robson, se a gente puder voltar à matéria, por favor, a tela. Eu acho que o verdadeiro sentido desse silêncio está na frase do deputado ali. Ele vai esperar a poeira baixar e se concentrar na política local. Ele não quer ser misturado com esse assunto que em nada ajuda no momento em que ele quer se reeleger. Exato. Né? Então,
Então é puro oportunismo, como Oportunismo. você disse. É, oportunismo, não há outra explicação. Esperar a poeira baixar. Essa poeira não vai baixar, né? Porque está claro que a estratégia do Bolsonaro é continuar falando que haverá fraude nas eleições, que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro, né, para justificar uma eventual derrota. Agora, eu escrevi na Cruzoé que é uma situação muito curiosa essa do Bolsonaro. O Bolsonaro, então, está disposto a jogar um jogo de cartas marcadas, então por que ele não desiste da candidatura? Né? Aliás, eu não sei nem se isso não está posto, viu, Greb, nesse momento, porque, de repente, ele pode usar esse tipo de argumento para dizer que não se candidatará, e assim justificar uma eventual derrota, né, previamente, né, uma derrota que ocorreria, e, ao mesmo tempo, manter a sua base mobilizada. O que está claro nessa tese do Bolsonaro é que está seguindo os passinhos do Trump sem ser o Trump. Né? Vamos já dizer que vai ter fraude, porque isso lá na frente pode me render dividendo político, eu sendo derrotado, eu mantenho a minha base mobilizada, eu continuo à tona, mas eu acho que ele está se enrolando cada vez mais, inclusive juridicamente. Né? A quantidade de processos para cima do Bolsonaro vai ser tamanha que em algum, até por uma questão estatística, digamos assim, ele vai ser condenado. Então não vejo muita saída para ele nesse momento. Me dizem lá de Brasília que a equipe jurídica da campanha se surpreendeu com a quantidade de processos que encontraram, porque eles precisam notificar, né, na hora do registro da candidatura, precisam dizer se tem algum impedimento, então eles tiveram que fazer esse levantamento. São mais de 100 processos contra ele. Né? Não, e não é muito inteligente você ficar xingando e acusando os juízes que vão te julgar. Não que certos juízes não mereçam críticas, não estou dizendo não merecem, né? Mas é sempre essa mesma coisa, Grebe. O que o Bolsonaro está fazendo, ele está misturando argumentos corretos com argumentos errados, com teorias conspiratórias. Então, assim, vira um bololô em que ninguém consegue separar o tal do joio do tal do trigo. Né? E ele vai se complicando cada vez mais. Há alguns pontos de vista da parte do campo do Bolsonaro que são corretos. Veja, eu acho que a gente vive um momento de profunda ameaça à liberdade de expressão. Está se criando uma jurisprudência no Brasil perigosa em relação à liberdade de expressão, motivada pelo senhor Jair Bolsonaro. Né? Mas as críticas a essa jurisprudência que está se estabelecendo também vêm da parte apenas do campo bolsonarista. Deixa eu fazer uma observação, Sabino, sobre isso, inclusive, né? A gente não comentou aqui no papo ao longo dessa semana esse assunto, eu acho que a gente pode aproveitar que você está aqui para falar disso, que é a tal retirada, né, a ordem de retirada dos conteúdos de internet que fazem ligações entre o PT e o PCC. Isso foi objeto de uma reportagem extensa e bem trabalhada da Cruzoé há 2 semanas. Né? A revista Veja também abordou esse assunto. Quer dizer, isso não é só uma fantasia tirada da cabeça dos bolsonaristas mais delirantes. Existem fatos concretos que permitem, sim, fazer essa ligação entre o PT, se não Lula diretamente, mas o PT, integrantes do PT, e o PCC. E no momento de eleição, me parece que isso é algo que precisa ser obrigatoriamente discutido, né? Eu acho que dentro dos limites constitucionais, né, não há limite para certas discussões, porque, evidente, se um sujeito que era político com mandato, inclusive, né, do PT, tinha ligação com o PCC aqui em São Paulo, né, você tem o Marcos Valério dizendo coisas, né, que a Veja publicou. Bom, é inevitável que o assunto seja um assunto de campanha, tenha de ser um assunto de campanha. Agora, o que ocorre também é que da parte dos bolsonaristas, eles se aproveitam volto a dizer, quando eu falo que eles misturam joio e trigo, é isso, eles se aproveitam de fatos reais para criar teorias da conspiração e mentiras, e fake news. Então, fica complicado. De qualquer forma,
de qualquer forma. E eu vejo com preocupação qualquer tipo de proibição de assuntos em campanhas eleitorais, porque é isso que está ocorrendo, né? Quando você diz, ó, tais e tais deputados e veículos têm que tirar do ar esse tipo de conteúdo, você acaba constrangendo os demais veículos e demais pessoas que são honestas, que têm, enfim, que não tem uma agenda delirante, né, a tocar nesse assunto. Cara, assim, não tá bom, né? Eu não acho um clima bom. Não acho um clima bom. Eu acho que tem muito liberticida aí defendendo liberdade, e, quer dizer, a pretexto de defender liberdade, matando a liberdade, e é um fato que a gente tem que ver realmente com preocupação. Esse episódio, sim, né? Quer dizer, eu acho que todos os assuntos têm que estar postos. O velho assunto do Celso Daniel, que volta e meia volta, né? Com perdão aqui da redundância, ele tem que, ele não pode ser tirado da discussão, né? De fato, foi um assassinato cercado de mistério e pouco esclarecido. Enfim.